Você sabe como fazer a leitura da sua vela de ignição para identificar se você tem uma mistura rica ou uma mistura pobre ou uma mistura ideal no seu motor? Se você não sabe, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar como você pode fazer a leitura da sua vela, principalmente em motores preparados, quando você está buscando performance, mas também está buscando durabilidade para evitar quebras. Mas antes, deixa seu like, se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito e ative as notificações para ficar por dentro de todos os vídeos que nós postamos aqui no nosso canal. Meu nome é Otávio e seja bem-vindo a Star Preparações. Bora pro vídeo? E aí pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos falar sobre como fazer a leitura da sua vela de ignição quando você está preparando o seu motor, beleza? Então vamos lá. Primeiro passo, qual que é o primeiro passo para me fazer a leitura da minha vela de ignição para identificar se eu tenho uma mistura rica ou se eu tenho uma mistura pobre, tá? Vamos identificar que é o seguinte, primeiro passo, se eu estou preparando o motor, eu vou colocar uma vela nova, certo? Eu não vou utilizar a minha vela antiga porque eu não vou conseguir fazer uma boa leitura nela, já que ela já está marcada, já está com a coloração, já mudou de cor, tá? Então eu não vou analisar pela minha vela antiga. Tem como eu analisar? Sim, eu posso tentar fazer uma limpeza na vela para tentar fazer uma leitura da minha vela. Mas se eu quero ter mais eficiência, o que eu vou fazer? Eu vou trocar a vela para me começar a fazer uma leitura pós a minha preparação. E já é até legal porque você já troca a vela no momento que você fez a preparação, você já troca a vela de ignição, seja para colocar uma vela de irídio ou de outro material. Lembrando que nessa aula de hoje vai ser sobre como analisar a vela de ignição. Aqui embaixo, tá? No nosso canal, tá? Vou deixar o link aqui embaixo. Tem um vídeo falando sobre vela de ignição, tá? Onde eu explico todos os detalhes sobre vela de ignição, o eletrodo, tá? O tipo de material que traz mais resultado. Falo tudo sobre vela de ignição e vou deixar o link aqui embaixo, beleza? Então qual que é o primeiro passo, tá? Primeiro passo, preparei meu motor, vou trocar a vela. Geralmente a vela quando eu vou colocar, eu vou pegar ela nesse material mais brilhoso, certo? Esse material mais cromado assim. Então, quando eu vou colocar a vela na minha moto, tá? E vou ligar, eu vou começar a fazer os testes, tá? Primeiro passo que a gente precisa identificar, tá? Deixa eu colocar aqui, ó. Primeiro passo. Primeiro, tá? São 3 fatores que vão determinar ali que eu preciso olhar no início, quando eu coloco a minha vela, preparei o meu motor, troquei a vela e vou analisar a coloração da vela. Lembrando que, Otávio, e se eu utilizar uma wideband ou uma nano da Fultec, né, que no caso seria, ou se eu usar um Halmeter, eu preciso analisar a vela? Sim, é necessário, se você está extraindo o máximo de potência do seu motor, analisar sempre a coloração da vela, porque ela não vai mentir, ela vai te mostrar como está acontecendo a combustão dentro do cilindro, ou seja, dentro da câmara de combustão, certo? Então ela vai te dar aquela análise dali de dentro. Equipamentos podem haver erros, portanto que nas competições dos Estados Unidos, até hoje, com todos os equipamentos, com todo o aparato, eles analisam a vela de ignição. Então, é legal analisar a vela de ignição? Sim, é legal analisar a vela de ignição para você saber o que está acontecendo dentro da sua câmara de combustão. Então, são 3 fatores que eu vou analisar, certo? Vou analisar 3 fatores primeiro e depois vou passar para alguns outros fatores que eu vou mencionar, beleza? Primeiro fator que eu vou analisar, coloquei uma vela, então ela tem essa coloração cromada, ela é mais cromada, pus a vela. Essa aqui é usada, mas eu vou colocar a foto de uma vela mais cromadinha, uma vela nova para vocês verem. Então coloquei a vela, coloquei no meu motor, liguei o meu motor, funcionei, tá? Dei uma volta, eu fiz uma pré-regulagem, dei uma volta. Retiro a vela, tá? Fui lá, retirei a vela. Quando eu retirar a vela, se a vela não mudar de coloração, eu vou colocar aqui, ó, não mudar de coloração, tá? Não mudar de cor, ela continuar cromada, isso é um sinal que eu tenho mistura rica, tá? Deixa eu colocar aqui, gente. É sinal que eu tenho uma mistura rica. Certo? Primeiro passo então, ó, primeiro fator, peguei meu motor preparado, coloquei a vela lá, funcionei o motor, dei uma volta, retiro a vela para analisar a vela, certo? Se ela não mudou de cor, eu tenho uma mistura rica.
Esse é o primeiro ponto que a gente começa a analisar. Por quê? Eu tenho uma mistura muito rica, então ela não vai, dentro da câmara de combustão não vai se elevar a temperatura e ela não consegue mudar de cor. Então eu tenho uma mistura rica dentro da câmara de combustão. Segundo fator, se quando você tira, a vela está numa coloração acetinado, ela está indo para o acetinado, eu tenho uma mistura próximo à ideal, tá? Ela está indo em direção ao ideal, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, acetinado. Vou colocar só assim, acetinado, tá? Indo para o ideal. Então o que acontece? Se eu retiro a vela e ela tá naquela cor, aquela coloração lá, ela começou a tá uma cor como se fosse um acetinado, tá? Ela está indo para uma mistura ideal, beleza? Terceiro fator que eu vou analisar, tá? Funcionei meu motor, retirei a vela, se ela mudou de cor, tá? Se a minha vela ela mudar de cor, se a minha vela ela mudar de cor, eu tenho uma mistura ideal, certo? Por que eu tenho uma mistura ideal? Houve uma troca de calor, certo? E esse calor fez a coloração da vela mudar. Ela ficou com aquele aspecto totalmente fosco ali, ou seja, houve uma mudança na coloração da vela, certo? Só há uma mudança na coloração da vela de acordo com a temperatura. Então, como há uma mudança na coloração da vela de acordo com a temperatura, eu preciso analisar agora outros fatores. Por quê? Isso aqui está me indicando rico, isso aqui está me indicando que está indo para o ideal. Quando ela muda de cor, eu tirei e ela mudou de cor, eu vou começar a analisar se essa temperatura que eu tenho não é uma temperatura elevada demais. Porque a mistura estequiométrica é o quê? É uma certa quantidade de ar para uma certa quantidade de combustível. E a lambda sempre vai ser 1. Quando eu tenho uma lambda 1, é o mais próximo, é uma mistura ideal, mas o que acontece? Se eu tenho lambda 1 dentro do meu motor, aquece demais, pode vir a derreter as peças. Então, dependendo do combustível que eu uso, eu sempre vou usar abaixo de 1. Quando eu tenho uma mistura acima de 1, a mistura ainda está mais pobre ainda, o que pode superaquecer e acontecer vários fatores dentro do meu motor de quebras, tá? Então, o que acontece? Eu vou analisar aqui agora, no terceiro fator, quando eu retirei a vela, ela ficou fosca, ela mudou de cor, ela não está mais cromada, aquele cromadinho, é sinal que a minha mistura está ideal. Só que eu preciso analisar agora se ela está ideal no ponto positivo ou se ela está ideal no ponto negativo, certo? Porque ela pode estar com o lambda 1 lá, mas o que acontece? Com o lambda 1, qualquer variação eu quebro o meu motor. Então eu preciso ter uma variação um pouco menor ali, certo? Ter um fator abaixo de 1 pouco para mim ter uma mistura mais ideal, dependendo do combustível que eu uso, claro. Então eu já começo a analisar aqui, ó, mudou de cor, aí eu começo a analisar. Por quê? Houve uma troca de temperatura. Então eu tenho que saber se essa temperatura não é elevada demais. Então eu vou analisar a vela agora até o segundo fio, no máximo o segundo fio de rosca aqui, ó. Por quê? Dependendo da temperatura, chega aqui, ó, até o segundo fio de rosca. Se você retirar a vela e ela houve uma alteração na cor até 3, 4, 5, no quinto fio de rosca que seja, tá? Você vai contando aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, no quinto fio de rosca, o que está acontecendo? Eu tenho uma temperatura muito elevada dentro da câmara de combustão. E essa temperatura muito elevada está fazendo com que eu tenha uma variação na coloração de toda a vela. Não só simplesmente aqui em cima, nessa parte aqui, ó, onde essa coloração vai mudar, certo? Onde essa coloração vai mudar, mas nos fios de rosca, tá? Lembrando, tá? Essa coloração aqui, ó, que eu falei, que ela muda de cor, tá? Ou indo pro ideal, é nessa parte aqui, ó, nessa parte de cima dela aqui, ó, certo? Nessa parte de cima, na voltinha de cima dela aqui, ó. Mudou de cor, saiu do brilhoso pro fosco, ela mudou de cor. Então eu tenho uma mistura ideal. Agora eu preciso analisar se essa mistura ideal, se ela não tá pobre, certo? Por quê? O ideal que eu estou falando aqui é que houve uma troca de temperatura. Então, o que acontece? Você tem que saber se essa temperatura não está muito elevada. Se a coloração está mudando aqui para baixo, certo? Eu tenho uma temperatura muito elevada dentro da câmara de combustão. Então, eu preciso fazer uma nova regulagem, certo? Outro fator que eu vou analisar. Se, quando eu retiro a vela, ela mudou de cor, mas ela tem um pó branco em cima aqui, ó. Tipo um pó branco aqui em cima. O que isso está indicando para mim, Otávio?
Quando ela tem tipo um pó branco aqui nessa região, tá? Da vela. Isso está indicando para mim que eu tenho uma mistura pobre, tá? Por que eu tenho uma mistura pobre? Por que acontece que a vela fica com esse pó branco? Porque o combustível ele se desidrata, tá? Dependendo da temperatura que alcança dentro da câmara de combustão, e eu tenho uma mistura relativamente pobre, por isso que aquece, o combustível ele se desidrata e ele forma como se fosse uma cerâmica em cima da vela, certo? Nessa região aqui, ó. Então ele forma como se fosse uma cerâmica, porque o combustível ele se desidratou. Só que formou aqui essa cerâmica, mas não derreteu o eletrodo, certo? Não derreteu os eletrodos. Por quê? Eu tenho uma mistura, ela está acima de lambda 1, próximo a lambda 1 ali, mas ela não chegou à temperatura dentro da câmara de combustão, não chegou a derreter os eletrodos, certo? Tanto o central quanto o lateral. O que isso indica para mim? Eu tenho uma mistura pobre. Por isso que fala quando eu tenho uma vela na coloração dela ela for branca, isso é um sinal que eu tenho uma mistura pobre ali dentro. Por quê? O combustível se desidrata e forma como se fosse uma película de cerâmica aqui em cima aqui. Então, eu já começo a analisar esses fatores. Se eu tenho uma coloração branca, eu já sei que eu tenho uma mistura pobre. Retirei. Tem esses depósitos aqui em cima brancos, eu sei que eu estou com uma mistura pobre no meu motor. Beleza? E se ela mudou de cor, mas eu não tenho essa coloração branca em cima, eu tenho uma mistura ideal. Com o passar do tempo, essa coloração, essa mudança de cor, vai tender a ir para uma cor mais amarronzada. Se você pegar esse eletrodo central aqui, você vai ver que isso aqui vai estar bem marronzinho, certo? Por quê? Aí eu tenho uma mistura ideal, tá? Mas isso é com o tempo que você usa a vela. A vela, você está usando ela com o tempo, isso aqui vai começar a ficar marronzinho, tá? Quando tá marronzinho, isso é um sinal de quê? Isso é um sinal que eu tenho uma mistura ideal ali dentro, tá acontecendo uma combustão bacana, eu não estou tendo falta ali dentro. E um exemplo, se eu deixo aqui no 1 aqui, ela não muda de cor nem nada, o que vai acontecer? Com o tempo, a vela vai ficar carbonizada com o tempo de uso em mistura rica. Por quê? Eu tenho excesso de combustível, então vai começar a gerar carbonização na vela. Então eu tenho uma vela na coloração preta, tá? Isso aqui eu mostrei os 3 passos para vocês. Quando você coloca, testa o motor. Com o tempo de uso, a mistura rica, a vela vai ficar com a coloração preta, ou seja, carbonizada, certo? Com o tempo dessa mudança de cor que eu mostrei para vocês, com o tempo de uso, o que vai acontecer? Eu vou ter uma coloração mais amarronzada, certo? Uma coloração mais amarronzada. Isso aqui vai estar no marrom cor de telha, certo? E se eu tenho uma mistura pobre, vai gerar aqueles depósitos aqui, ó, de um pó branco, certo? Esses depósitos de pó branco vão fazer com que eu tenha ali um aquecimento maior, com que eu tenha uma mistura pobre e possa vir a quebrar o meu motor, tá? E dependendo do caso, claro, dependendo do caso, ela não chega a depositar esse pó branco e derrete os eletrodos. Se você pega e a ponta dela aqui, ó, certo? Essa ponta aqui está derretida, o que acontece? Isso é um sinal que a temperatura dentro da câmara de combustão chegou numa temperatura tão elevada, tá? Tão elevada que ela derreteu o eletrodo lateral aqui, certo? Isso quando não aquece tanto, tá? Isso quando aquece muito dentro da câmara de combustão, acontece uma detonação e através da vibração que gera ali, pode quebrar esse eletrodo central aqui e ele se soltar, tá? Então isso é muito prejudicial para o meu motor. Eu preciso analisar isso, tá? Eu preciso analisar se ela tá com essa coloração branca. Se tá, eu tenho que mexer na minha regulagem, eu tenho que aumentar a alimentação do meu motor, tá? Se ela derreteu o eletrodo, eu ponho vela e ela derrete o eletrodo, tá? Eu tenho que analisar a minha alimentação do motor também. Eu tenho que fazer analisar toda a alimentação do meu motor. Para quê? Para que não haja isso, para que eu aumente a alimentação do meu motor, para que não aconteça de derreter o eletrodo. É claro, acontecem outros fatores de derreter o eletrodo também. Acontece, se eu tiver um avanço de ignição, estou com um ponto muito adiantado, vai aquecer muito. Quando aquece muito, derrete o eletrodo também. Então você precisa analisar isso aí, ponto de ignição e acerto de alimentação do seu motor, tá? E outro fator também é que, se você retira a sua vela, tá? Às vezes, algumas vezes, tá? Pode ser que você não ouça, tá? Aquelas batidas de pino,
de detonação que está acontecendo dentro do seu motor. Você não consegue identificar que está acontecendo o quê? Uma detonação dentro do seu motor devido a esses fatores de mistura pobre, tá? Então o que que acontece? Quando você retirar a vela, tá? Ela mudou de cor, mas eu tenho umas pintinhas pretas assim nela, ó. Eu tenho umas pintinhas pretas assim, ó, tá? Eu tenho umas pintinhas pretas assim. O que que isso indica para mim? Isso indica para mim que eu estou tendo uma combustão não ideal, tá? Ela mudou de cor, mas está com essas pontinhas pretas. Então isso indica para mim que eu não estou tendo uma queima ideal da mistura ar combustível ali dentro do meu cilindro. Então eu preciso analisar também, certo? A regulagem do meu motor. Se eu tirei minha vela, ela mudou de cor, mas ela está com essas pintinhas pretas, tá? Eu tenho que fazer uma nova regulagem, analisar o ponto e analisar a mistura ar combustível do meu motor. E outro fator também é que se eu retirar a vela aqui, certo? Ela mudou de cor aqui embaixo, mas aqui não sofreu alteração. E nessa parte aqui de cima aqui, ó, eu tenho aquele pozinho branco aqui. Isso identifica para mim que eu também, nesse caso, está acontecendo uma combustão não ideal aqui dentro da câmara de combustão. Quando não acontece uma combustão ideal dentro da câmara de combustão, tá? Isso aqui, na maioria das vezes, vai ser por avanço de ponto de ignição, porque logo aqui em cima do eletrodo lateral. Então, eu também preciso analisar isso também. Então, a vela, ela é feita para quê? Para mim fazer uma análise, certo? Da mistura, ou seja, da queima que eu estou tendo dentro da câmara de combustão, do quanto aquela mistura está se queimando, se eu tenho uma lâmpada correta, se eu tenho uma mistura ideal dentro do meu motor. Então eu começo a analisar a coloração da vela para me indicar parâmetros que eu não consigo talvez analisar com outros equipamentos, ou que eu consigo analisar com outros equipamentos, mas que eu quero ter a certeza e a precisão que não estão errados, porque equipamentos eletrônicos podem haver erros. Na vela não vai acontecer isso. Então você vai analisar esses três fatores aqui que eu mostrei para vocês. Se você coloca a vela, tá? Colocou a vela, ela não mudou de cor, você tem uma mistura rica. Se você deixar assim, a vela com o tempo usando dessa maneira, a vela vai ficar com aquela coloração preta, que é de carbonizada. Ou seja, vai ter muita carbonização aqui na vela, certo? Por quê? Porque eu tenho uma mistura rica dentro da câmara de combustão. Se ela está indo para o ideal, ela mudou o acetinado, com o tempo de uso ela vai mudar de cor totalmente, certo? Porque eu estou indo para a mistura ideal. Agora, se eu coloquei a vela e ela mudou de cor, o que que acontece? Primeiro fator, eu tenho uma mistura ideal. Só que a partir de agora, eu já preciso analisar, tá? Ali rodando com a motocicleta, eu já preciso analisar se ela mudou de cor, mas beleza, continuei andando. Tá depositando aqueles pozinhos brancos, eu tenho uma mistura pobre. Então, se eu tenho uma vela com essa coloração branca, com esses pozinhos brancos, tá? Aqui, nessa base aqui dela aqui, ó, isso aí é um sinal que eu tenho uma mistura pobre, certo? Se ela derreter, é porque é mistura pobre ou um avanço de ignição muito grande. Você tem um avanço muito grande de ignição. Então, você já precisa analisar isso também, tá? E se você analisou que ela mudou de cor, mas não teve esses depósitos brancos aqui, e com o passar do tempo ela começou a ficar naquela coloração mais marrom, isso é um bom sinal. Isso é um sinal que eu tenho uma mistura ideal dentro do meu motor. Beleza, pessoal? Se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, se alguma coisa que eu falei aqui te ajudou, clica no botão de compartilhar aqui embaixo. Compartilhe esse vídeo com seus amigos para estar ajudando o nosso canal a estar crescendo. E comenta para mim se você já fez alguma leitura da vela, se você já conseguiu identificar algum fator de vela de ignição, ou se você já tirou, ou se você nunca tirou a vela de ignição do seu motor para estar analisando. E só a última coisa aqui, que é o seguinte, pessoal. Toda vez que você vai analisar uma vela de ignição, é sempre legal que você tenha uma lupa, tá? Ao sinal de que você consiga analisar a coloração da sua vela e analisar os fatores que tem na vela, certo? Porque se eu tenho esses pontinhos pretos aqui em cima, talvez eu pegando a vela e olhando assim, ó, ah, beleza, tá filé. Mas na realidade, eu tenho pontinhos bem pequenos aqui, ó, que eu não consigo ver assim, chegando tão perto. Então, se eu tiver uma lupa, eu consigo já analisar a lateral, assim, consigo ver todos os fatores da vela de ignição, para mim, não ter o risco de acontecer a quebra por falta de combustível no meu motor.
Beleza, pessoal? E é isso aí, eu te vejo no próximo vídeo.